Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica e a gente está hoje conversando um pouco sobre uma solicitação feita por alunos desse paizão distante, mas é assim: queria que você falasse um pouco sobre um processo que nós estamos enfrentando, o luto, a perda, né? E a gente está na parte 2 disso, porque a gente tem um tempo pequeno para falar, então você procura a parte 1 lá e depois a gente vai vendo aqui, né? Então a gente conversou na semana passada e a gente conversou e a gente viu que antes de você fazer alguma coisa, você precisa entender o que você está fazendo, senão fica muito difícil. Eu quero ajudar alguém, mas eu preciso entender um pouco disso para eu poder prestar minha ajuda. E essa compreensão de um pouco disso, a gente já gravou, depois você procura lá, né, no momento anterior. E hoje a gente vai conversar sobre o enfrentamento real da perda, compreender para ajudar. O luto não é um evento, ele é um processo, é uma coisa que vai acontecendo. A pessoa adoece, depois ela vai passando por dificuldades. O médico vai sinalizando que aquilo está chegando no fim, e aí você começa a ficar com o coração apertado. Então, são etapas que a pessoa vai passando, né? E quando acaba isso, quando o outro se vai, aí a gente fica naquela aflição, fica desesperado. E a gente propôs uma vez, numa situação dessa, um grupo de estudos, onde você teria que trabalhar com essas pessoas, enfermeiros de um hospital, né? Terapeutas de uma clínica. Então, este povo que está envolvido no processo de atender aquele doente terminal e a família daquele doente terminal, precisa ter um pouco de conhecimento. Então, eu vou responder trazendo o que a gente trabalhou no grupo, né? E a gente já fez as indicações bibliográficas, mas você lembra que existe já, né, livros acerca disso, e de lá dos livros da Elizabeth Kubler-Ross, a gente trouxe e formou esse grupo. E o pessoal da enfermagem, da psicologia, e chamamos também o pessoal do centro, que a gente frequentava na época, porque lá no centro também tem aquele atendimento. O cara vai lá e ele vai chorar lá, ele fala: olha, eu estou muito triste, a minha mãe morreu. Então, para aquela pessoa que atende no plantão, a gente também fez assim uma série de encontros, fez um grupo de estudo. E o que se levou para esse grupo de estudo, né? Lembrar para a pessoa que está ali na frente, que lembrar daquele que foi, não precisa ser com essa dor, com essa perda, com esse mal-estar. Pode ser com carinho. Como é essa história de lembrar com carinho, Aparecida, se meu coração está tão apertado? Lembra das coisas boas que você aprendeu. Desconta que eu sou professora e eu gosto sempre de lembrar qual é a aprendizagem que eu tiro daquela situação. Existe alguma coisa para aprender? Existe, começando, que a pessoa que está naquela perda terrível, ela não sabe trabalhar com a vida, com a natureza. Gente, vida, as plantinhas morrem, os bichinhos morrem, tudo morre. Então você tem um ciclo de vida, nascer e morrer faz parte do ciclo de vida. Mas isso é mais fácil de entender para quem trabalha com as doutrinas da reencarnação, fica muito mais fácil. E quem não aceita, quem não sabe, quem não tem, é o preço que se paga por desconhecer determinadas coisas. As pessoas que não têm, assim, nenhum apoio religioso, também fica muito difícil, né? Então, não tem nada, vai para aquilo, lembra com carinho, lembra com gratidão aquela presença, o que trouxe na sua vida. Também tem casos, gente, a gente precisa ter uma honestidade de sentimento com a gente mesma, não é? Então, nessa honestidade emocional, também vou contar para você que tem gente que chega na clínica e fala assim: ai, Aparecida,
a morte de fulano foi um alívio, tá? Eu tenho medo até de falar. Olha, eu tenho medo até de falar. Olha como é que tá a coisa lá dentro. Eu tenho medo até de falar, mas eu senti um alívio com aquilo. Gente, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. A gente sente o que sente. E a gente não vai ficar angariando culpa, nem querendo sofrer, nem arraigando sofrimento. A gente assume o próprio sentimento real, verdadeiro, para que a gente também possa. E como é que você vai falar isso para aquela pessoa que está lá se você não estudou, se você não passou, se você não viveu? Então a gente precisa se preparar para aquilo, né? Então, conhecer as coisas, ler as coisas, fazer parte de um grupo, discutir, pesquisar, refletir sobre ajuda muito, porque senão fica difícil. Então, a pessoa ela pode ser grata por alguma coisa que o outro trouxe na vida. Ai, o meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Ótimo, então eu vou agradecer aquilo que eles fizeram por mim, aquilo que eles trouxeram por mim. Ai, aquele meu amigo que eu gostava tanto já faleceu, tô aqui aflita, desesperada. Então eu vou agradecer aquilo que ele representou na minha vida. É um jeito que tem de você começar a olhar e a trabalhar e amenizar isso. Compreender que é preciso continuar a sua vida. Aquele se foi, ele continuou a vida dele num outro plano. E você, o que você está fazendo com a sua aqui, né? Mesmo sem a presença daquela pessoa, eu preciso continuar a minha vida e precisa compreender o processo natural da finitude da vida aqui no planeta. Você nasce, vive e morre. Isso é certo, o resto é probabilidade. Então, brigar com a morte é se revoltar contra a natureza. E, sabe, quando a gente briga com a natureza, a gente leva a pior. Ah, não. Então quero ficar amiguinha da natureza. Você lembra que a gente comentou lá no momento anterior sobre aquelas fases do luto, a negação, primeira pessoa, ai meu Deus, o que eu faço? Eu não acredito que aconteceu. O outro estágio que ela passa de revolta, olha, eu não quero saber porque isso me dói muito, isso machuca muito e sai brigando com todo mundo, socando tudo. O que também não resolve nada, né? Aquela história da negociação, da promessa, ai, se ele não morrer, se ele não adoecer, eu faço isso, eu faço aquilo, como se a vida ouvisse a nossa proposta, a nossa negociação, né? Então, é um meio que eu tenho de me proteger, de elaborar, mas é um meio mais ou menos infantil, não amadurecido, porque, sabe, todos nós vamos partir um dia, né? E às vezes a pessoa enfrenta o processo e entra numa depressão danada, que depois a gente vai, um momento ou outro, abrir aqui para falar da depressão em si. E finalmente, quando a pessoa chega na aceitação, olha, a pessoa lá, o outro faleceu, agora eu não vou ver mais, mas eu tenho que tocar a minha vida, vamos ver o que que dá para fazer. Então, ela aceita aquela partida e ela começa a se adaptar a dar continuidade na vida sem aquela presença. Essa readaptação sem a presença do outro é que é o luto, né? E como é que a gente faz isso, Aparecida? Essa aceitação, ela pode ser elaborada muito antes do luto aparecer. Por exemplo, para os integrantes daquele curso que eu estava dando e que eles estavam sentadinhos lá aprendendo, olhando, pesquisando, entrando em contato com o tema, quando ele estava entrando em contato com o tema, porque ele trabalhava num lugar que o luto fazia parte do cotidiano dele. Mas quando chegasse a vez dele, pelo menos não ia pegar tão de calça curta assim. Ele já tinha algumas informações, ele já tinha algumas reflexões, o que facilitaria o próprio processo. Mas você falar de luto, as pessoas falam assim: ai, que mórbido. Todo mundo vai passar, né? Não interessa o julgamento. Então, apesar de ser difícil de aceitar,
a vida de cada um de nós aqui neste plano vai cessar algum dia e nós precisamos aprender a lidar melhor com isso. Às vezes, né, nós nunca sabemos o futuro, mas às vezes as pessoas elas querem fechar. A gente não sabe o que vai acontecer, nem quando vai acontecer, mas que vai acontecer nós sabemos. E a pessoa quer pôr uma cortina na frente. Isso, como diria uma aluna muito engraçada que eu tenho, ela falava, não bom. Não bom porque, sabe, você fecha os olhos para uma realidade, né? Então, habitualmente, são as pessoas mais idosas, as do cabelinho branco, que partem primeiro, mas nem sempre é assim. E a gente pode se defrontar com essa perda a qualquer momento. Então, sabe, para não ter depois aquela história da culpa, oh, meu Deus, sabe? Vai agora que você tá vivo e todo mundo tá vivo, vai lá e abraça e beija e tá junto e comemora. Ah, mas eu tenho que comemorar. Não faz mal, comemora a presença, a amizade, né? Tá ali, tá junto, é tão bom. Não fica guardando isso assim para fazer depois, né? Expressa o seu jeito de afetividade. Eu tenho um genro que não está assistindo a aula, então eu vou falar dele para vocês. Ele gosta de bacalhau. Então, né, eu sei que ele gosta, mas ele não pede para mim. Mas eu sei que ele gosta. E eu também não falo o que vou fazer. Então, ele fala para mim assim: Mirro gosta de bacalhau. E eu, quando chego na casa dele, falo assim: olha, eu trouxe bacalhau para tu, Irro. Então, é assim, sabe? Ele brinca, eu brinco. Como a gente expressa afetividade um para o outro? Através do bacalhau, você acredita? Mas é verdade. Então, é assim, aquilo que você doa, aquilo que você faz com carinho, para depois, mais tarde, você não falar assim, eu podia ter feito um bacalhau e não fiz o bacalhau, não é? Oh, então, é a história do bacalhau. Você vai lá e você expressa do jeito que você gosta, você compra lá o presente pro seu netinho, você leva uma flor para sua irmã, qualquer coisa que você expresse o seu carinho, você vive de acordo com os seus anseios e seus valores. Isso te faz uma pessoa feliz e isso as outras vão lembrar de você com felicidade. E quando, sabe, você vive feliz, as coisas são mais fáceis, inclusive a partida. Então, conversa sobre a morte sem medo. Ela faz parte da vida, né? Ah, mas você não falou ainda como que eu vou lidar com luta, Aparecida? Já falei. Todas essas coisas estão circundando o tema, né? O luto, gente, ele não é um processo patológico. Oh, meu Deus! Não, não é. Ele é um processo natural. A pessoa passa por aquilo. Então, quando nós falamos em lidar com luto, às vezes as opiniões, sabe, se separam. Olha, não vamos falar disso, pula esse tema. E o outro fala, não, olha, eu acho que é importante olhar. Tudo depende de como a pessoa olha. Então, não tem uma resposta certa. Para quem não gosta desse tema, já desligou, já foi embora. Mas para quem solicitou o tema, tá lá ligado na história porque está vivendo aquilo, né? Então você marca aí que o luto não é um processo patológico, ele é uma resposta emocional, entre outras coisas, né? Ele é uma resposta até que esperada em uma situação de perda. Não que a pessoa tenha que se descabelar, mas ela ficou triste, ela teve, sabe? Ela tem que ter uma honestidade emocional, é o que ela está sentindo. E então, para quem aquela morte foi um alívio, para quem foi uma grande perda, foi uma grande perda. E cada um, então, você já está vendo que vai ter uma resposta e vai tratar do assunto conforme a sua própria emoção pede, né? Viver o luto é um direito das pessoas e independe de grau de parentesco. Às vezes você fica muito triste porque o teu amigo está muito doente, você fica muito triste porque aquele teu professor muito querido morreu. O dia que o meu professor de psicopatologia morreu,
Ai, meu Deus do céu, parece que morreu um pedaço meu junto também. Eu queria chorar, eu queria sofrer. E aí eu chorei, eu sofri. Pronto, aí amenizou. Então você aprende a expressar aquilo. E não tem importância se quem partiu era teu parente ou não. Você gosta das pessoas, independente delas serem pessoas assim do departamento consanguíneo, né? Então você compreende a partida, você expressa o seu sentimento, e quando você expressa o seu sentimento e compreende a partida, você encontra paz. Enquanto você está revoltado, brigando, agressivo, falando com Deus, que você vai dar uma surra no Deus porque aquela pessoa morreu, você não tem paz, você não está em paz. Quando você aceita, e aí isso também não dá para aceitar assim correndo, leva tempo. Cada um tem o seu tempo, né? Participar de um rito funeral ajuda? Ajuda. Ajuda, porque você tem a oportunidade de ir lá e você chora, você acende a vela, você reza, você recebe o carinho e a atenção das outras pessoas. Então, você já pensou você ir lá, tem que fazer um sepultamento, não tem ninguém junto com você? Que coisa mais sem graça? Ah, mas eu não vou, eu não gosto. Então, você não gosta, você não vai. Não necessariamente eu tenho que gostar da situação, mas eu gosto de estar próximo das pessoas queridas, das pessoas amadas. Olha, a minha amiga teve uma perda, então eu vou lá, eu quero estar junto, eu quero dar um abraço, mas eu não sei nem o que falar. Aparecida não fala, quando não sabe, quando já sabe, não é bom falar. Quando não sabe, é melhor ficar quieto, tá? Porque olha, fala cada besteira. Então é assim, você vai dar um abraço na pessoa, você participa. O funeral a gente faz para a pessoa reconhecer a morte, tanto você que vai como aquele parente que está lá. Então, sabe, é um momento que está ali. Ele ajuda a receber a atenção, os cuidados, o carinho das pessoas. E mais importante disso é a expressão. A pessoa está num lugar, lá a mãe está lá, a perda do filho, ela pode morrer de chorar, que ninguém vai ficar lá reparando, olhando, tesourando. Tem quem fique, mas você também não precisa falar, né? Então, deixa ela que chore à vontade, porque ela está no lugar de chorar. E, olha, mas eu vou lá no ritual e as pessoas não gostam. Faz do seu jeito, não tem que ver se as pessoas gostam ou não gostam. Você está sentindo uma perda? Tá. Você quer chorar? Chora. Você não vai ficar cultivando o choro o resto da vida, mas você vai chorar. Quem abraça a espiritualidade tem no seu universo um departamento de espiritualidade, tá mais confortável nessa hora, porque já aceitou que está aqui no momento, vive aqui, aqui tem um ciclo de vida, depois você vai para outras esferas. Quem tem a crença, e a crença é livre, vou morrer falando que a crença é livre. Cada um acredita no que quer. E o que você acredita, Aparecida? Eu acredito na reencarnação, acredito na vida após a morte, todas essas coisas eu acredito. E então fica mais fácil de você pensar que a vida continua num outro plano. Agora, quem está aqui só no ego, bem no pequenininho, só nesse cotidiano terreno, perdeu, acabou. Para mim não faz sentido isso. Você vem, cresce, aprende, estuda, leva uma vida inteira, faz 76 anos e continua naquela coisa de quero aprender, quero isso, quero aquilo, para morrer e acabar tudo? Para mim isso não tem sentido. Para mim acabou aqui, mas continua num outro departamento. Se a pessoa acreditar, ótimo. Se ela não acreditar, o problema dela. A questão dela, ela se resolve lá com a crença que ela tiver, porque a crença é livre. Então, se a fé é parte da sua vida, manifeste essa sua fé de modo que isso te ajude. Deixe-se ser ajudado pelas pessoas da mesma fé. Tem gente que não quer, não ficou, me fechei, agora não falo com ninguém, não olho, fecho a porta, a janela, não recebo ninguém. Ué, né? Ela impede de receber alguma ajuda, de receber algum conforto. Então a pessoa o processo é de cada um, né?
Se a pessoa sente raiva de Deus porque o filho morreu, é a fase da revolta. Busca alguém para conversar que não seja crítico sobre esse sentimento, sobre essa dor. Se precisar, busca uma ajuda profissional. Então, aí o grupo lembrou de perguntar: olha, e o que faz com as lembranças? Que tipo de lembrança? Nós temos lembrança, um colar pode ser uma lembrança, nós temos um pensamento que pode ser uma lembrança, que tipo de lembrança? Uma lembrança física, uma lembrança psíquica, né? Uma lembrança psíquica, minha gente, pode ser um tesouro. Quando você mergulha numa aprendizagem que você teve, né? Cada um vai entender de um jeito. O que eu faço com as roupas? O que eu faço com os livros? Eu tenho uma biblioteca. O que eles vão fazer com o livro, eu não sei. Mas é a memória. Aí eu guardei lá na minha memória coisas que a minha mãe ensinou, sapatinho de crochê, como é que faz? Aí eu tive neto, eu fui lá lembrar como é que fazia o sapatinho. Com o que eu aprendi? Aprendi com a minha mãe. E não foi uma memória pesada, foi uma memória leve, foi uma memória gostosa, né? O quanto aquela pessoa, aquela presença, durante algum tempo, mobilizou o meu potencial, a minha vida, puxou de mim para fora coisas que estavam adormecidas lá dentro. Então, aquela pessoa foi um estímulo aqui para que eu trouxesse aquilo à vida. Então, de novo estamos chegando na aprendizagem. O que eu aprendi com aquela pessoa? E aí, com alguém você aprendeu a fazer um bolo, com outra pessoa você... Gente, mas assim, isso tipo de memória, de lembrança? E a pessoa ela vai sentir naturalmente. Se ela não sentir, você mostra para ela essas coisas boas. Após a morte do filho, que a gente nunca esquece, né? Então, meu cliente formou um grupo de ajuda, porque ele chegou lá e ele estava muito triste, porque o filho dele tinha falecido e ele chorou tudo que ele quis chorar, e a gente acolheu aquele choro, tudo. E aí vem a sugestão, né? Depois que ele tem aquela crise, aquele choro, aquela coisa, quando a mãe fala assim: olha, todo esse sentimento que você tem no seu peito agora é de tristeza, mas o que você fez do amor do seu filho acabou? Não acabou. Eu falei, então a gente canaliza esse sentimento para um outro lugar. Então a gente foi conversando à medida que dava para conversar, um pouco ele chorava, um pouco a gente conversava, né? E ele formou um grupo de ajuda. O filho dele era muito pequeno e faleceu de câncer. E num ato assim de coragem, ele se propôs a fazer um grupo de ajuda às pessoas com câncer. Então, ele foi fazer. E ele teve essa experiência. Passado um tempo, ele não veio mais, não precisava mais de nada, estava tudo quieto, né? Passado um tempo, a gente se encontrou e ele me fez um feedback, ele me fez um retorno do serviço que ele fazia até agora com as crianças doentes. Então, ele entendeu aquela história de que o amor que ele tinha pelo filho dele não tinha acabado. E ele se dedicou tanto àquele filho e ele tinha isso para dar para outras crianças. Por que não dar? Por que transformar uma coisa bonita num sofrimento quando existe a possibilidade de transformar aquilo numa grande obra? Mas é preciso primeiro entender isso, né? É preciso sensibilidade para perceber isso e poder fazer esse movimento de transformação. Então, são temas que se eu nunca me interessei pela história, eu não tenho o que dar naquele momento. Eu tive um rapaz que foi me procurar, a clínica funcionava de segunda a sexta. No sábado ele ligou e por acaso eu estava na clínica lá, catando uma livraiada, umas coisas que eu precisava, e eu estava lá, eu atendi, e ele falou: olha, eu sou o fulano, aconteceu uma coisa terrível, a minha mãe se matou, e eu preciso falar com você. Você pode me atender? Eu falei, claro, posso, venha, estou te esperando. Ele saiu para trabalhar cedo, e quando ele saiu, ele falou tchau para a mãe, que nem sempre.
Quando ele voltou, ele encontrou a mãe morta e ela tinha se matado. E aí? Eu falei, Pai do céu, você me inspira. Eu nunca atendi ninguém assim, que foi a instantes isso. Então, ele foi lá, primeiro ele fez lá o féretro que tinha que fazer, correu atrás das coisas, depois ele foi para a clínica. E eu estava lá aguardando. Sabe, era uma coisa de você acolher. Se eu nunca tivesse lido, se eu nunca tivesse estudado, se eu nunca tivesse pesquisado, o que que eu ia dar para ele? Lágrima também? Não precisava, ele já estava chorando, ele não precisava de outro para chorar com ele, né? Então, quando você se prepara antes, e que era o que a gente estava falando, que o grupo estava se preparando para trabalhar com as pessoas nos seus momentos finais, as que estavam perdendo a vida aqui, e com aqueles que iriam ficar aqui, a família depois, não é? Então, decidiu o que ia fazer com as lembranças, com os pertences. Os pertences daqui é quando der. Aquele meu cliente do filho, o que ele ia fazer com os brinquedos? Vai lá e dá para a criança que vai aproveitar. Você não comprou o brinquedo para uma criança brincar? Então vá lá e dê o brinquedo para uma criança brincar. O brinquedo viveu a finalidade. Ah, mas o que eu vou fazer das roupas? A criança vai agradecer a roupa que você der. Ele não tinha umas roupas boas, bonitas? Então vá lá. E o berço? Dê o berço também. Faça a doação de tudo no seu tempo, quando o seu coração pedir, mas faça, não vai ficar sofrendo com as coisas lá. Dê uma finalidade nobre para as coisas e dê um fim útil para o seu sentimento também. Reprimir a dor não vai adiantar, respeita o seu tempo. Ela vai passar num determinado tempo se eu não ficar cutucando aquela ferida. Tá cicatrizando, eu vou lá com uma chave. Não, não é assim. Você vai ajudando aquilo. Esse seu ajudar vai fazer com que a dor passe mais rápido. E você, mais tarde, tenha como expressar aquilo, falar, ensinar para outras pessoas, né? E teve um dia que eu levei para o grupo esse pai que foi lá para contar como foi o momento dele de perda e o que ele fez depois. Então, sabe, você vai vendo que o luto não é um fato isolado, um evento. O luto é um processo, ele vai acontecendo, né? E seja paciente e tolerante consigo mesmo. Quando você for indo para aquela choradeira, você chora um pouco, depois você fala, olha, chorei, lavei aqui, tudo transformei o meu sentimento em lágrima, agora eu vou fazer o que eu preciso, né? Porque não pode, eu já tive filho doente sem diagnóstico, então eu olhava para Deus assim e falava, ai Deus, eu tô aqui chorando porque eu sou mãe, porque eu tô sofrendo, mas eu vou lá cuidar dele agora. E levantava e ia cuidar dele, porque se eu não cuidasse, como é que ele ia ficar? Então, de repente, é assim, você enfrenta, você tem a sua tristeza, você elabora a sua tristeza, mas você não se deixa abater pela tristeza, você não cultiva a tristeza, tá entendendo? É isso. As ajudas, todas as ajudas que você precisar. Não teve a moça que escreveu para cá, olha, Aparecida fala um pouco do luto? Então, as ajudas, você pede e a ajuda chega. Existem N ajudas, gente. Eu já tive médico que ele dizia assim, olha, precisa, fica só sentado chorando, isso faz mal pro corpo, precisa dar uma volta no quarteirão, precisa fazer exercício físico, não sei o quê. E aí o médico lá, o dia que foi falar para o grupo, ele falou da importância do exercício e ele, os clientes dele, ele mandava fazer exercício físico. A gente respeita, cada um ensina aquilo que sabe de melhor e você consulta lá o seu médico que exercício que você pode fazer, não é? Eu, da minha parte, eu mando escrever, eu fazer o diário das emoções.
Olha, hoje eu tô numa tristeza, senta lá e fala da tristeza. Hoje eu tô melhor, senta lá e fala que tá melhor. Porque o ato de escrever ajuda você a elaborar aquilo. Você tem que pôr a ideia em ordem para você escrever. A mão não escreve sozinha. A cabeça e o coração dizem o que você vai escrever. E você, para escrever, tem que transformar aquela ideia em palavras e o seu corpo se movimenta, você tem que prestar atenção. Quer dizer, você está fazendo toda uma elaboração no ato da escrita, não é? Olha, eu já escrevi, mas não adiantou muito. Busca ajuda profissional, busca quem te respeite, quem te compreende. Você pode achar ajuda do psicólogo, você pode achar ajuda de um amigo que trabalha nisso, você tem uma pessoa que é terapeuta, que é da sua confiança. Peça ajuda, vai lá e fala assim: eu estou precisando de ajuda. E pronto, ninguém tem que adivinhar que você está precisando de ajuda. Buscar ajuda já é um passo, já é o início da ajuda, não é? E quem tem chance de trabalhar a sua dimensão espiritual, eu acho que aí fica muito mais fácil, porque você trabalha os seus sentimentos, mas você sabe que você tem sentimentos, mas você não é o sentimento. Você consegue olhar para o sentimento e perceber que existe uma instância capaz de gerenciar isso. Então, o aprofundar-se na espiritualidade pode ser através da terapia, pode ser através do grupo, pode ser através da leitura, pode ser através de uma discussão, de uma meditação, para quem gosta da prece. Cada um vai trabalhar essa espiritualidade do jeito que melhor lhe apraz, né? Ajustar-se ao ambiente onde está faltando aquela pessoa que se foi. É isso que a terapia quer. É isso que as ajudas vão dar para a pessoa, uma condição, desde que a pessoa participe e queira, não é? Porque tem gente que não quer ficar na revolta. Então, quem quer ficar na revolta, não adianta ler, não adianta ouvir, não adianta nada. Então, a pessoa precisa querer. E quando ela quer, ela vai receber uma ajuda para ajustar seu ambiente aonde está faltando aquela pessoa. Imagina assim, uma pessoa que vivia só, ela era mãe, não trabalhava no outro lugar nem nada, ela só cuidava daquele filho e aquele filho partiu. Como vai ser a vida desta mãe? Ela não tinha outra obrigação. Quem tem outra obrigação, quem tem outro filho, o outro filho pendura, né? E chora e tá doente, não sei o que, ela vai correr atrás do outro. Mas e que, então, sabe, eu tenho que ir para um processo de ajuste. Quando ele partiu, você vai entender que ele levou junto uma realidade que era sua, que você conhecia e que agora essa realidade que você conhecia não tem mais futuro. E por que eu estou dizendo isso? Porque a moça lá, minha aluna, ela escreveu que a mãe está muito chorosa porque o irmão morreu. É lógico, lógico, né? E agora ela tem, é isso, ela tinha uma vida ali, ela tem que se restaurar, ficou um buraco, então precisa dar um tempo para aquilo. Há uma necessidade de se readaptar. E daí a gente falar dos grupos, da ajuda e do tudo mais, né? Experimentando novas atividades, né? Preenchendo essa lacuna que ficou. Mas como que preenche isso? Muitas pessoas promovem o próprio desamparo, então não preenche nunca, porque ela mergulha na tristeza e cultiva a tristeza. Mas você pode prestar um auxílio, você pode ir para adiante. Gente, essa história do prestar o auxílio, quando a gente está beneficiando o outro, a gente está recebendo uma ajuda e vai ajudando a cicatrização. Eu trabalhei 25 anos com a clínica presencial, né? E eu tive uma médica pediatra, olha, médico pediatra é o que cuida de criança. Eu tive uma médica pediatra que o único filho que ela tinha faleceu e ela não podia ter outros filhos. Eu chorei junto, porque, né?
Vamos falar que a coisa é difícil, né? Não chorei assim por fora, que eu, né, tenho que segurar o rojão. Mas a minha alma se entristeceu muito com aquilo, se condoeu muito com aquilo. Então a história, olha, você tem chance de trabalhar com outras crianças doentes. O que você vai fazer desse seu afeto? Eu fui lá para o caso do pai do filho que morreu. O que você vai fazer desse seu afeto? Existem N crianças na sua frente precisando de você. Você acha que dá para voltar para o trabalho, para continuar? Pois então volta. Volta um dia e atenda uma criança, no segundo dia atenda duas, no outro dia atenda três. Depois de 2, 3 meses, 6 meses, lá um dia ela telefonou, ela falou assim: estou atendendo todas as que chegam. Eu falei, ai, meu Deus, graças a Deus. Mas a dimensão espiritual ajudou muito, né? Ela ia ajudar outra criança que não tinha o mesmo corpo, mas que tinha a mesma essência. Ajude um outro, aquela outra criança, como se fosse a sua. Cuide daquela saúde daquela criança como se fosse o seu. E de repente a vida te deu, já te trouxe uma profissão que é para você trabalhar com essas crianças. E abençoa a profissão e vai. E ela abençoou a profissão e foi. E depois ligou que o horário estava todos os horários preenchidos e que mais isso, mais aquilo. Então você vê, ela se readaptou. É isso que é o luto, isso que o luto quer. É essa superação. Não é você ficar chorando, chorando, chorando. O processo não é você ficar chorando o tempo inteiro. É você ajudar também a essa recuperação. Ela buscou uma ajuda profissional? Buscou. Outras pessoas buscam outras ajudas e você vai tomando isso como sabe, uma informação e vai buscando outras ajudas, porque quem quer vai e quem não quer, sabe, fica difícil, né? Outras pessoas decidem desempenhar aqueles papéis que elas não estavam fazendo. Elas saem, olha, essa profissão aqui me lembra muito, eu sofro muito, então eu vou para outra. Mas a médica pediatra não podia ir para outra. O que ela ia fazer, não é? Ela tinha que trabalhar lá. E então, não tem um cronograma para você superar. Cada um supera no seu tempo, caminha, né? E você vai. Eu indico muito a história do voluntariado, porque a pessoa vai e às vezes se afeiçoa com aquilo e se afeiçoa e faz daquilo parte da sua vida, né? Qual a função nobre que a pessoa pode e deseja praticar? Eu pergunto, sim. Há uma série de funções nobres que você pode praticar. Você pode isso, 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 mas aquilo. Você quer? Para ela confrontar também se ela quer. Porque se ela não quiser, não adianta eu ficar falando, ficar ali, né? E o que nos diz o amigo espiritual, né? Acerca disso, porque tinha tudo isso e esse grupo estava acontecendo dentro de um centro espírita. Dá tempo de falar do centro espírita um pouco, hein? Ah, só um curtinho? Tá bom, então eu vou só um curtinho. Então, eu não posso explicar para uma criança, né? Você tem que explicar tudo facinho. Eu não posso explicar para uma criança a teoria do Einstein, que energia e matéria igual energia elevada ao quaterno. Não, não dá. Então, o que eu faço? Eu ponho uma vela, acendo a vela queima, a criança vê que a energia é o fogo, né? O calor que sai dali. E a vela é a matéria, e a vela se transforma em energia, transforma. Então, a vida aqui também é um departamento de transformação. A gente entende a morte e o processo de luto olhando uma parte da dimensão da vida. E o que vem depois, a gente não sabe. Então, o amigo espiritual explica igual eu explico a vela lá para a criança, né? Ela não sabe do Einstein, não sabe da teoria da relatividade, ela não sabe nada. Ela sabe que a vela acesa pega fogo e a vela some. Pois é, a vela some e o calor aquece e vai usar o calor para outras coisas. Então a gente aqui só vê a parte da vela, a gente só vê a parte física, a gente só vê um pedaço. Eu não vejo nada além do universo físico.
mas os amigos espirituais nos contam, né, que existe um outro universo. E a gente vem depois lá entender que matéria é igual a energia. Você volta para esse plano energético, né? Ideias para refletir é o que não falta. Então, lá um dia a gente vê como é que o Kardec via a alma. A alma é o espírito encarnado e depois desencarna e vai embora. Quem vai embora? É aquele espírito que estava encarnado aqui. Então não vai, você veio, não vai ficar a vida inteira aqui. Quando acaba a vitalidade, acaba o fluido vital, a alma se vai. O espírito é a alma que se desprendeu do corpo. O corpo morre. Você não é só corpo, um monte de carne com os cabelos em cima. Existe um espírito aí atrás. O corpo morre, o espírito parte, depreende, vai para outro canto, né? E para onde vai? É por sintonia, depende. Vai quem era alegre, quem gostava de estudar, quem gostava de dar aula, de certo tem uma escola para você ir dar aula lá em cima, não é? E quem era muito triste vai para os choramingas da vida, não é? Então, a frequência, a vovó que não tinha estudado nada disso, ela falava assim, que a cor da vida é a cor da morte, porque você morre do jeito que você viveu. Você era uma pessoa alegre e disposta, você vai para um universo onde as pessoas são alegres e dispostas. Há uma continuidade, não há um rompimento. Então, morreu, virou santo. Morreu, virou santo, nada. Ninguém vira doutor em teologia porque morreu. Morreu, continua da onde estava, num outro plano, né? Nós já... Para o reencarnacionista, e eu acredito firmemente na reencarnação, nós já existimos antes do corpo, existimos no corpo, porque reencarnamos, vê as aulas de reencarnação lá, né? Existimos no corpo e vamos sobreviver após o corpo. O corpo vai morrer, o espírito não vai morrer e nós continuamos em outras dimensões pertinentes à nossa frequência. Pense na morte do corpo como uma mudança de estado. Não é daqui por rio, mudança de estado assim, água, estado sólido, líquido e gasoso. Então tem um que é bem condensado e tem outro que é bem sutil. Pensa na morte assim, como você muda de estado. A vida tem essa continuidade. A memória nem sempre é recobrada quando você vai para um outro plano. De repente você chega lá e já lembra de todas as outras encarnações. Não, tudo depende, sabe? Cada um é um. O processo de luto é para cada um, o processo de vida é para cada um. Você encontra gente com as suas impressões digitais? Você não encontra. Então, a personalidade é que nem a impressão digital, é de cada um. Então, a perda vai ser para cada um e o processo da recuperação vai ser também para cada um, né? Cada um morre como viveu. Quem curte Kardec, lê O Céu e o Inferno. É um livro que ele trata de temas nesta ordem, né? Há espíritos que acompanham o próprio funeral. Ele teve lá, ele não saiu. E aí teve um dia lá que teve um trabalho de desobsessão e apareceu um lá que ele contou que ele tinha ido no enterro dele, que ele não sabia o que ele estava fazendo lá, ele não tinha entendido direito, né? Então, sabe, gente, cada um é um e você já encontrou 1000 coisas, né? E por que você está falando essas coisas, Aparecida? Porque para onde eu vou, semelhante atrai semelhante. Como eu vou agir com a pessoa que pede ajuda, dependendo do nível que ela tem de conhecimento, de consciência, o quanto ela aceita de espiritualidade. Para uma pessoa cética, eu contar que eu fui numa sessão de desobsessão e o espírito falou que foi no próprio enterro, ela sai de lá e ela pede, sabe, que fecha a clínica, que eu enlouqueci, não é? Mas a minha clínica é de mediunidade, tá? Então, é por aí. Meus amores, então nós ficamos por aqui hoje. Eu espero ter
elucidado um pouco, né? Mas eu quero que você leia, que você pesquise, que você saiba que você participa do seu processo de desenvolvimento. Por agora, nós vamos ficando com um abração. Eu vou agradecer bastante a sua atenção. Semana que vem, estamos aí outra vez.